Donald Trump é, sem dúvida, o presidente menos consensual das últimas décadas. Não há dúvidas quanto a isso. O mundo, de alguma forma, tem-se expressado nesse sentido nas redes sociais e é perfeitamente legítimo e saudável que assim seja. O que é, de alguma forma, inédito nestes últimos tempos é o comportamento da imprensa, dos mídia, dos chamados mainstream media, relativamente a Donald Trump. Começou durante a campanha com ataques ao seu passado, com ataques à sua postura, à sua família, à sua mulher, relativamente ao passado dela como modelo, como se de alguma forma isso diminuísse o caráter da pessoa. Atacaram o estatuto dela enquanto imigrante, apelidaram-na inclusivamente de imigrante ilegal nos órgãos de comunicação, passando depois pelas sondagens em que Donald Trump jamais teria qualquer hipótese de ser eleito. Ao mesmo tempo, obviamente, vimos toda uma máquina de propaganda montada nos órgãos de comunicação social no sentido de promover e de eleger Hillary Clinton como presidente. Como se Hillary Clinton fosse o exemplo do correto, do passado brilhante enquanto política, como se a bagagem que ela trouxesse fosse positiva para o cargo. E teve que ser o próprio Donald Trump a lutar contra toda esta máquina. Não se limitou a lutar contra Hillary Clinton, mas lutou sobretudo contra a máquina de propaganda que estava montada na larga maioria dos órgãos de comunicação social, já que nenhum desses órgãos questionava o passado de Hillary Clinton, questionava as ações de Hillary Clinton enquanto secretária de Estado de Barack Obama e todas as decisões negativas que ela tomou, que custaram inclusivamente vidas americanas. Não vimos nesses órgãos de comunicação ser questionado o envolvimento da secretária de Estado com empresas dando proteção e dando regalias a empresas que financiaram durante anos a Fundação Clinton e que receberam em troca favores da então secretária de Estado. Ninguém na comunicação social, mainstream, repito, questionou ou pôs em causa a seriedade de Hillary Clinton para desempenhar o cargo. Já depois das eleições, assim que Donald Trump assume o poder e logo no dia da sua inauguração, o que é que nós vemos? Vemos mais um exemplo gritante de que a comunicação social está a tentar diminuir a sua legitimidade e está a tentar diminuir a aceitação do povo deste novo presidente, mostrando fotografias da inauguração em que se vê, provavelmente, metade dos apoiantes que se viu na inauguração de Barack Obama. A mesma comunicação social, através da CNN, que transmitiu o evento em direto e que tinha uma filmagem a partir do pódio e na direção do relevado até ao obelisco, imagem essa que a CNN ainda tem disponível no seu site, e basta procurar gigapixel da inauguração e pode-se ver ao pormenor, porque pode-se fazer zoom até ao obelisco. Através dessa imagem nós conseguimos ver o relevado completamente cheio até ao monumento. E isto não bate certo com as fotografias que andaram a comparar entre as inaugurações de Donald Trump e de Barack Obama. O que só pode significar que a fotografia apresentada da inauguração
de Donald Trump foi uma fotografia tirada antes do evento, enquanto as pessoas ainda estavam a entrar e enquanto o recinto ainda estava a meia capacidade, qualquer coisa por aí. No entanto, a fotografia foi utilizada para diminuir o evento, para diminuir a aceitação que o povo tem do novo presidente, quando, na verdade, o recinto esteve cheio. Esta fotografia foi utilizada pelos mainstream americanos, mas também pelos portugueses, nomeadamente o Jornal Público, que tem feito uma campanha anti-Donald Trump completamente vergonhosa. Vergonhosa. E eu digo vergonhosa porque todos os jornais têm direito a apoiar ou a estar mais de acordo com o candidato A, com o candidato B, com o partido C, com o partido D, com os movimentos que eles bem entenderem. Têm esse direito, têm essa legitimidade, mas têm como função principal informar. É esse o objeto dos jornais, das televisões, informar. E depois disso podem ter as opiniões que quiserem e as divergências que quiserem, podem ter as preferências que bem entenderem. Mas não podem deixar de informar por causa dessas preferências. Não podem omitir por causa dessas preferências. Não podem distorcer notícias e não podem mentir. E, no entanto, é isso que temos visto, seja no Jornal Público, seja no Jornal Expresso, que são jornais que nem sequer pertencem aos Estados Unidos. Existem em espaço português para informar o público português sobre aquilo que se passa cá ou noutro sítio qualquer do mundo. Para informar e não para condicionar. Para condicionar existem os espaços de opinião nesses mesmos jornais. Espaços de opinião. Mas aquilo que são notícias, são factos, não podem ser omitidos, não podem ser distorcidos e não podem ser criados factos. Os fake news ou os factos alternativos que acusam Donald Trump de os fazer é exatamente aquilo que a imprensa mainstream portuguesa e americana tem feito desde que Donald Trump se candidatou à presidência dos Estados Unidos. Ainda há 2 dias atrás, o Jornal Público, avançou uma notícia, a qual colocou inclusivamente na sua página de Facebook, dizendo que Donald Trump tinha cancelado a Cimeira do Clima e que agora a Cimeira foi remarcada por Al Gore, que vai ser o anfitrião da Cimeira. Isto é o título e o subtítulo da notícia na página de Facebook do Jornal Público. E, no entanto, carregando na notícia e abrindo o link para o corpo da notícia no jornal, aquilo que vemos é que, afinal, não foi Donald Trump que cancelou a Cimeira, mas sim o CDC, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e quem remarcou foi novamente o CDC, e Al Gore não remarcou coisa nenhuma e será apenas o anfitrião da Cimeira. Quando o Jornal Público exibe esta notícia na sua página de Facebook, sabendo que a página de Facebook muito provavelmente atrai mais pessoas do que propriamente a sua página de internet, e que as pessoas veem muitas das notícias na página do Facebook, e sabendo o Jornal Público que a maioria das pessoas nem sequer abre a notícia, a pessoa vai se guiar pelo título e pelo subtítulo. E quem viu aquela notícia na página de Facebook há 2 dias atrás, fica com a impressão que Donald Trump tinha cancelado a Cimeira e que
não acredita nas alterações climáticas e que nem sequer permite que a cimeira se realize, e que Al Gore, ultrapassando os poderes do presidente norte-americano, marcaria ele próprio a cimeira sem que ele seja rigorosamente nada dentro da administração americana. Isto é, diminuir o poder de Donald Trump, diminuir a sua imagem, diminuir a sua legitimidade e conferir a outros uma legitimidade que nem sequer existe. Isto é mentira, isto é distorcer por completo os factos, no sentido de levar as pessoas a acreditarem numa coisa que não é real. São fake news. E em Portugal, isto existe no Jornal Público, no Jornal Expresso, no Correio da Manhã, e a entidade reguladora da comunicação social não atua. Porque senão, todos estes jornais teriam que ser diariamente multados por aquilo que escrevem. Diariamente multados. Porque há que pensar no seguinte: se num assunto tão distante como a presidência norte-americana, os jornais portugueses mentem, criam factos, o que é que nós podemos pensar com legitimidade relativamente à atualidade em Portugal e na Europa, que é muito mais próxima? Vamos, nesse caso, admitir que, não, em Portugal, relativamente à atualidade portuguesa, esses jornais não mentem, apresentam factos. Porquê é que haveremos de pensar assim? Porquê é que havemos de acreditar que, relativamente aos Estados Unidos, os jornais portugueses mentem e criam factos, mas relativamente à realidade portuguesa não o fazem? Será muito mais normal que o façam relativamente à realidade portuguesa. Existe claramente uma agenda e uma direção política dentro destes jornais e, obviamente, por aquilo que temos visto ultimamente, as notícias que são publicadas de acordo com essa direção política, de acordo com essa agenda. E, obviamente, isto é caso para nos interrogarmos se vale a pena continuar a acompanhar esta imprensa. Porque esta imprensa deixou de ser imprensa para passar a ser opinion maker. Eles existem para formar opiniões e para fazer com que o público siga as suas opiniões, siga as suas convicções políticas que eles transmitem diariamente nos jornais. E às vezes até nos podemos questionar, bom, ok, vamos admitir que de facto existem convicções, que de facto existem agendas políticas nestes jornais e que nos querem levar num determinado caminho, num determinado sentido, e ficamos curiosos para saber quem são estas pessoas por trás dos jornais que nos querem levar a pensar desta maneira. Porque antigamente o jornal A pertencia ao Sr. Joaquim, o jornal B pertencia ao Sr. Zé Manel, e o que é um facto é que os jornais, hoje em dia, pertencem a muita gente. Se formos ver o jornal Expresso, por exemplo, existem meia dúzia de empresas com ações do jornal Expresso, empresas essas com poder de decisão muito grande dentro da administração do jornal, e que obviamente vão condicionar a escolha da administração, a escolha da direção, a escolha do editorial. Obviamente. E no entanto, quando tentamos ver quem são essas empresas, chegamos à conclusão que essas empresas são detidas por outras empresas, que são detidas por outras empresas e subsidiárias de outras empresas, e não conseguimos chegar a conclusão nenhuma sobre quem efetivamente são os donos destes jornais. Tentar perceber quem são os donos do Jornal Expresso é um puzzle de 10 mil peças, e isto é preocupante, porque chegamos à conclusão que nós em Portugal não sabemos sequer
quem são as pessoas que nos estão a dar as notícias e quais são os seus objetivos. Nós não sabemos se a imprensa é de facto livre ou se a imprensa pertence a um qualquer grupo ligado a George Soros, por exemplo, que sabemos que tenta minar vários países no sentido de colocar no poder este ou aquele partido, que tenta modificar políticas desse país, nomeadamente relativamente à imigração, e nós andamos aqui feitos carneiros, a ouvir e a comer tudo aquilo que nos transmitem. E não questionamos. E podemos ver nos espaços de Facebook desses jornais as reações das pessoas a notícias que são mentiras, e nota-se que as pessoas nem sequer abrem as notícias, guiam-se apenas pelos títulos, partem para discussões com outras pessoas que reagem a essas notícias, agindo e absorvendo aquela informação como sendo verdadeira e quando na realidade não é. E isto é preocupante e devia-nos fazer pensar sobre tudo aquilo que nós consideramos ser verdade, e devíamos começar a pesquisar e a aprofundar o nosso conhecimento para não ficarmos dependentes destes jornais, destas empresas, que não são jornais, são empresas com fins políticos e sociais, e devíamos, nós próprios, cada um de nós, começar a questionar e a investigar aquilo que para nós é importante. E se o fizermos, eu aposto, como no espaço de meses, estes jornais vão cair, vão começar a entrar em derrapagem, porque as pessoas vão deixar de os seguir, porque vão perceber que na realidade a informação é tudo menos aquilo que eles transmitem. Está na altura destes jornais caírem e das pessoas serem realmente informadas, como aqui no relatório prioritário. Eu sou Mário da Costa, 31 de janeiro de 2017. Até à próxima.